A excelência de tudo aquilo que nos tange, ela é fundamentada na gratidão. Vou repetir para você ouvir bem. Tudo que se faz por Deus e por seu reino é fundamentado na gratidão. Eu paro, olho para a minha história, vejo quem eu era no mundão, vejo o passo a passo da transformação. E nesse passo a passo da transformação, eu sou alguém que o Senhor pode contar comigo. Deus não está preocupado no que eu posso fazer, mas Deus quer ver como eu estou fazendo. O que é que me motiva? O que é que me motiva? Há algumas semanas atrás, nós estávamos sendo ministrados acerca de estímulos, desenvolvimento e distrações. E hoje, não é o que eu vou ministrar, mas hoje eu estava lembrando das etapas que devem percorrer nosso ministério. Porque o apóstolo Paulo, ele disse assim, que quando eu era menino, agia como menino, falava como menino, mas logo que cresci, deixei as coisas de menino para trás. No desenvolvimento do reino, ou no desenvolvimento do chamado ministerial, porque o que acontece conosco aqui na igreja é resultado do que eu desejo fazer pelo Deus que eu amo. E quando a gente começa a desenvolver, existem essas fases de criança, adolescente e adulto que devem ser percorridas. Na fase da criança espiritual, a criança depende de alguém para tudo. Às vezes eu acho engraçado, meu filho Daniel está lá vendo o celular, está fazendo alguma coisa, daqui a pouco, na maior qualidade do mundo, vira e faz: mamãe, faz gagal. É engraçado, mas criança depende para tudo. Já existe a segunda etapa, que é a do adolescente. A etapa do adolescente, ela é correspondida pelo eu sei de tudo, não preciso de ninguém, não preciso que ninguém me ajude, não preciso que ninguém me ensine. Essa é a fase do adolescente ministerial, daquele que não aceita uma correção, daquele que não aceita um ajuste, daquele que não aceita uma ajuda. Isso é o adolescente espiritual. Mas existe a terceira etapa, que é a etapa da maturidade. É a etapa onde aquilo que eu aprendi com Deus, eu posso juntar com o que o meu irmão aprendeu, e nós dois juntos faremos algo ainda maior. Nós podemos juntar com o que eu fiz, o que o outro fez, o que o outro faz, e aí você vê que tempo de igreja, nem patente, demonstra maturidade espiritual. Você vê a nível de sacerdócio, por exemplo, tem pastores que fecham suas igrejas. Não. Aqui, ali, não. Isso é adolescente espiritual. Porque o maduro, o adulto, junta as forças. O adulto abre os braços. E aí a gente vê que dentro do desenvolvimento, do entendimento do reino, nós precisamos romper etapas. Qual é a etapa que eu estou? Estou na criança, que preciso de alguém para me dizer, para me fazer, para me instruir? Será que eu estou na etapa do adolescente e não estou percebendo que não estou recebendo ajuda de ninguém, nem direção, nem correção?
Ou será que eu sou um adulto espiritual que tem aberto o coração para outras coisas? Posso ouvir amém? Amém. Então, eu gostaria de na terça-feira nós termos esse momento juntos, porque nós temos visto tanta coisa, e eu digo, meu Deus do céu, aonde Jesus está em tudo isso? Aonde Jesus está? Porque Jesus não está. Eu estava ontem, eu tenho costumado sair cedo para ir para o curso, estava sentado lá, esperando o tempo chegar, e de repente veio aquela palavra que eu mandei na aula da igreja, para a igreja, né? De que às vezes a gente está preocupado com a técnica, às vezes a gente está preocupado em fazer certo, em fazer correto, e Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com a minha perfeição do que eu vou fazer. Deus está preocupado com a perfeição do meu coração, com a perfeição da minha visão. Deus está preocupado com a perfeição de como eu posso até errar, mas como eu estou com vontade de acertar. E aí Deus se move nisso. Então, filhos, nesses dias nós temos sido ministrados pelo Senhor, diante de tantas experiências vividas, diante de tantos relacionamentos, tantas conexões boas. Nós temos visto que Deus está nos provocando a provocar Ele. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: neste tempo, Deus está te ensinando a provocá-lo. Eu não sei, claro que tem coração para tudo, né? Eu não sei como, eu não consigo imaginar dobrar meu joelho para orar, pregar a Bíblia para organizar uma ministração, ou estar sentado num banco, num culto, onde às vezes você não é o dirigente, você não é o pastor que está organizando tudo, você vai para ser ministrado. Eu não sei, eu não consigo estar num local como esse sem sentir Deus. Eu fico pensando como é o coração que chega a ser e sai vazio. Passa a semana toda. Se comprou uma Bíblia há 3 anos atrás, se brincar ainda tem folha colada. Se brincar ainda tem folha colada. E eu fico me perguntando, meu Deus, como pode ser uma situação como essa? Claro que cada um responde por si. Eu penso no meu coração, como isso é possível? Aí, pensando em tudo isso, eu senti no meu coração o desejo de compartilhar com você uma mensagem que vai gerar esperança no teu coração. Amém? Uma mensagem que vai nos ajudar nesse processo de relacionamento com o Senhor. Uma mensagem que vamos mencionar a história de um jovem que, para mim, olhando para o contexto bíblico, foi uma das piores pessoas do mundo. Alguém que não tinha do que reclamar, porque hoje em dia, quando se descobriu o assunto de cura e de libertação, muitas pessoas estão se apoiando ou apoiando a sua debilidade espiritual, moral, na ferida da alma do passado. Mas esse jovem aqui, ele não tinha o que reclamar. Ele veio de uma família de Deus. O pai dele era um homem de Deus. Não lhe faltou nada. Durante todo o processo da sua vida, ele viu como Deus se posicionou na direção da sua casa, mas mesmo assim decidiu por caminhos terríveis. E aí, quando a gente pensa em pessoas que desenvolvem uma vida terrível, a gente sabe que no mundo tem
muita gente ruim. Tem muita gente ruim no mundo. Tem muita gente, muitas histórias de assassinatos, muitas histórias de feitiçarias, de monstros. E filhos, escute bem o que eu vou lhes dizer. Acho que foi essa semana, eu até peço para que não postem mais vídeos de violência no grupo da igreja. Você pode postar uma mensagem dizendo o seguinte: pessoal, vamos orar porque tem um vídeo circulando por aí nas redes sociais de um homem agredindo uma criança ou fazendo seja lá o que for. Então vamos orar, mas não poste o vídeo. Por quê? Porque o vídeo é uma informação visual que é perturbadora de mente. Mas aí você vê que se você catucar na internet, você vai achar muita história ruim, você vai achar muita história perversa, você vai achar muitos corações, muitas situações que são completamente monstruosas, pessoas terríveis. Eu lembro que há alguns anos atrás nós ouvimos que durante a Páscoa no Paquistão várias pessoas, várias famílias estavam reunidas e de repente estouraram uma bomba. Olha, foram mais de 200 mortos, mais de 300 feridos. Então a gente vê que existem muitas histórias ruins no mundo, de homens traidores, de homens com coração perverso. E aí nós vemos, meu Deus do céu, tem muitos Judas por aí, né? A gente vê histórias, por exemplo, de homens como Hitler, com a câmara de gás. Eu espero, se tudo der certo, esse ano, Deus nos levar à Polônia para participar de um congresso de muito peso, chamado Glória em Vez de Cinza. Esse congresso é realizado em Auschwitz, foi a cidade que mais se matou judeus durante o Holocausto. Então é um congresso de muito peso espiritual. Então a gente vê histórias como essas da câmara de gás, muita gente ruim. Nós vamos mergulhar na história de alguém que, na minha opinião, superou todas essas histórias. Esse rapaz, ele foi o 13º rei de Israel, rei de Judá, perdão. Ele reinou 55 anos, reinou entre os anos 697 e 642 a.C. O nome desse cidadão é Manassés, um rei terrível. Manassés significa aquele que se esqueceu. É o nome desse rapaz. Ele esqueceu de Deus completamente, daquilo que recebeu, daquilo que ouviu, daquilo que foi colocado diante dele como família, porque não teve problema com o pai ensinou o que era certo, não faltou o pão, não faltou estrutura nem ensinamento, porém ele decidiu andar por caminhos terríveis. E a minha pergunta para você é possível que alguém que desce ao nível mais baixo da degradação humana, é possível essa pessoa alcançar a graça de Deus? Sim ou não? Sim. Mas quando nós ouvimos a história, facilmente sai da nossa boca, sim. Mas quando nos deparamos pessoalmente, ou ouvimos a história de alguém que praticou algo terrível, a primeira palavra que sai da boca de muitos é: tomara que morra. Tomara que o carro venha esbagasse e comece a declarar todo tipo de situação, que aí a gente pensa, como um coração cheio de Deus pode ter esse tipo de pensamento? E aí a gente vê que podem existir julgamentos, podem existir pessoas que comecem a decretar morte sobre essa vida, por causa das suas maldades. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí, em 2 Crônicas, capítulo 33, 2 Crônicas 33, 2 Crônicas 16, 33, perdão, do 1 ao 16.
Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Preste bem atenção. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derrubado, e levantou altares aos Balaíns, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém o meu nome será eternamente. Quer dizer, o camarada trouxe altares e colocou onde Deus disse: eu sempre serei o Senhor daqui. O camarada foi e colocou altares de outros deuses, profanando. Edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. Verso 6, porque isso aqui por si só já foi muito ruim, mas para ele ainda tinha vaga para piorar. No verso 6 diz assim: ele fez também passar seus filhos pelo fogo no vale do Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Além de trazer altares diferentes, altares estranhos, ele não trouxe os seus filhos para um benzimento. Ele trouxe seus filhos para serem sacrificados no fogo. Trouxe seus filhos para passar pelo altar de Moloque, serem assassinados no altar de Moloque. Aquele que deveria proteger, aquele que deveria prover, ele agora traz para sacrificar. Verso 7. E quer dizer, no versículo 6, no finalzinho, a Bíblia fala que isso provocou a ira de Deus. Provocou a ira de Deus. Verso 7. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, conforme toda a lei e os estatutos e juízos dados pela mão de Moisés. Verso 9. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Preste atenção, filhos. A Bíblia fala que além de ele cometer todos esses erros, ele ainda levou uma nação a cometer erros ainda piores do que aquelas nações que nunca tinham ouvido falar de Deus. Conduziu uma geração ao erro. Verso 10. E o Senhor falou a Manassés e ao povo, porém não deram ouvidos. Verso 11. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. Veja que aqui o mingau começou, a sopa ferveu aqui, né? Porque Deus levantou um exército inimigo que colocou gancho neles, em Manassés, e o arrastou como quem arrasta um cachorro até o local onde Deus tinha determinado. Verso 12. E ele, angustiado, orou demasiadamente ao seu Deus, e humilhou-se muito, se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica. Isso aqui é que é tremendo. Deus teve ira, o Senhor abominou, mas quando esse camarada se voltou, Deus o ouviu e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor Deus era com ele,
E depois disso edificou um muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale e à entrada da porta do peixe, e ao redor de Ofel, e o levantou um muro alto. Também pôs capitães de guerra de todas as cidades fortificadas de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos. Começou a refazer caminho, né? Os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte, na casa do Senhor e em Jerusalém, e o lançou fora da cidade. E reparou ao altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Amém? O Senhor possa conduzir nosso entendimento para a glória de Deus Pai. Então nós vemos aqui que diante de um quadro de tantas pessoas ruins, diante de um quadro onde nós paramos e observamos a nossa história, quem nós éramos, a gratidão é quem deve nos conduzir ao Senhor. Quando a gente começa a fazer uma parada de tudo isso, a gente começa a ver, a gente se depara com a história desse rapaz, que inclusive o nome dele é interessante. Manassés significa aquele que esquece. Uma coisa muito reprovável da parte de Deus é conduzir pessoas ao erro. Versículo 9, quando a Bíblia fala que ele conduziu aquela nação ao erro, isso foi reprovável diante de Deus. A Bíblia fala em Provérbios que Deus odeia 6 coisas e a 7ª ele abomina. É o que semeia contenda entre os irmãos, é o que faz uma pessoa errar por causa do seu coração doente. Eu faço uma pessoa errar porque o meu coração está doente. Manassés fez isso, não somente com uma pessoa, com 2 pessoas. Ele fez uma nação errar. Isso gerou abominação diante do coração do Senhor. Por isso que no verso 11 ele foi puxado como um animal. Agora a gente vê que no meio de todo esse sofrimento ele decidiu voltar o seu coração ao Senhor. E a Bíblia fala, deixa claro para a gente, que ele agora restaura, ele agora arrependido, Deus o restaura, ordena ao povo que ele tinha feito errar, ele agora começa a conduzir esse povo no caminho certo. Queridos, em muitos momentos nós olhamos para algumas pessoas e as achamos irrecuperáveis, e nós mesmos às vezes sentenciamos essas pessoas. Fulano não tem mais jeito, fulano não tem mais jeito, fulano não dá mais. Aí existe um linguajar crentense que diz assim: fulano só a graça, fulano só a misericórdia. Isso aí é uma forma de eu dizer assim: se eu acreditasse de fato, presta atenção, se eu acreditasse de fato na graça, eu estaria liberando decretos. Mas quando eu digo só a graça, eu estou dizendo: ó, fulano aí não tem jeito, fulano não serve. Nós vemos aqui a história desse rei, que mostra que não há situação ou coração que Deus não possa mudar. Posso ouvir amém? Amém. Não existe situação ou coração que Deus não possa mudar. O amor de Deus é um amor meio louco. A prova é que somos nós aqui. Quem de nós aqui era bom demais que merecesse estar aqui? Nem de nós. Mas Deus, por misericórdia e por amor, move as suas águas, vai ao nosso encontro, nos resgata. Então, enquanto estamos dizendo que tal pessoa merece o castigo de Deus, sabe o que é que Deus está dizendo? Ah, se Ele me desse uma chance. Enquanto nós estamos liberando sentenças, enquanto nós estamos liberando julgamentos no coração de Deus, Ele vai dizendo na nossa direção: ah, se Ele me desse uma chance. Queridos, esse se Ele me desse uma chance, ele também pode ser encarado na questão do erro. Você vê que Manassés errou, levou o povo de Deus a errar, construiu o que Deus disse que não construísse, e o tempo foi passando. Então, às vezes, as pessoas que pecam, as pessoas que fazem uma coisa errada, as pessoas que desenvolvem pensamento errado, claro que aqui não tem, mas lá fora tem, né? De homens, mulheres que são crentes, mas visitam sites pornográficos, homens e mulheres
que frequentam fotos que provocam coisas que são malignas, homens e mulheres que tratam com coisa errada, são pessoas que não encaram Deus com seriedade, e encarar Deus com seriedade envolve todas as áreas. Homens que são homens e mulheres, quando eu falo homens e não expresso mulheres, estou falando espécie, homem e mulher, pessoas que servem a Deus de forma completamente infiel. Quando alguém vem se afastar, ou vem pecar, ou não frequenta mais, aquela atitude foi só o apito da chaleira, porque já estava no local sem estar, já estava adorando sem adorar, já estava orando sem orar. E às vezes esse acúmulo de pecados, esse acúmulo de situações malignas, que a curto prazo não vem logo uma mãozada de Deus para nos colocar no rumo, faz com que alguns pensem que não, está tranquilo, não aconteceu nada. Mas se não aconteceu nada, filhos, é o tempo que Deus está nos dando para dizer assim: ah, se Ele me desse uma chance. Eu não quero chegar ao tempo da justiça. Eu não quero chegar ao tempo de colocar um anzol no seu nariz e puxá-lo arrastando pelo meio da rua. Eu não quero colocar a situação onde venha acontecer essa dor na sua vida, por colheita e consequência do pecado. Então, enquanto nós estamos dizendo, merece julgamento, merece a sentença, Deus está dizendo: ah, se Ele me der uma chance, eu quero abençoar. Então Deus, Ele não quer que ninguém se perca. Posso ouvir amém? Amém. Deus não quer. Você vê que Manassés, que o nome dele significa aquele que esquece, Manassés era um jovem de muitos privilégios. Manassés tinha um pai maravilhoso, não tinha desculpa de dizer nada sobre seu pai, nem sobre a sua vida. Era um pai crente, era um pai bondoso, cresceu em meio de bons exemplos, cresceu num berço de ouro. Deus lhe deu o reinado mais longo de Israel. Preste atenção numa coisa: Davi, que Jesus foi chamado de filho de Davi, Davi reinou 40 anos em Israel. Manassés reinou 55. Então Deus deu a esse rapaz o reinado mais longo de Israel. Vinha com um pai que não lhe deixou faltar nada. Vinha com um pai crente, bondoso e abençoador. E a gente vê que Deus, claro que Deus advertiu. No versículo 10, a Bíblia fala assim: e o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Deus vai sempre levantar uma situação, Deus vai levantar um alerta, Deus vai dizer: filho, acorda, filha, acorda, eu quero te abençoar. Não deixa a tempestade chegar, não deixa o anzol vir no nariz, não deixa a dor chegar, não deixa a enfermidade chegar. Eu quero te abençoar. Ah, se você me der uma chance, diz o Senhor. Então, o que temos feito com todos os benefícios que Deus tem nos dado? Meu Deus, às vezes eu fico olhando tantas pessoas que recebem oração para um emprego, para uma libertação, seja lá o que for, e quando aquela bênção chega, a bênção foi a armadilha que na verdade não foi, que afastou o coração daquela pessoa de Jesus. Porque na verdade a pessoa pedia a bênção, mas não fortalecia a sua fé no Senhor, não fortalecia o seu coração em Deus. Então muitos filhos têm jogado o benefício da parte de Deus fora. Muitos não têm tratado com seriedade, muitos não têm tratado com prudência aquilo que Deus tem dado. Muitos têm feito todos os dias um verdadeiro striptease das armadilhas, das armaduras que Deus dá. Eu deveria tratar com oração, eu deveria
deveria tratar com entrega, eu deveria tratar com jejum, eu deveria tratar como Deus trata, mas na verdade eu estou preocupado em como meu coração vai reagir. E quando a gente age como o nosso coração quer que a gente haja, a gente aborta o que Deus tem por resposta para a situação que nós estamos vivendo. Porque é muito difícil. Eu tive a graça, eu glorifico a Deus todos os dias quando eu lembro de algumas pessoas, porque tem amizades, tem pessoas que Deus conecta na tua vida que são tão abençoadoras que quando você pensa neles, nelas, vem aquela sede de Deus para que você mergulhe no Senhor também. Já tem gente que quando você conhece, parece que a característica é outra, né? A característica da destruição, a característica do sofrimento, a característica da dor. Deus quer fazer com que a tua característica seja uma característica divina. Quem lembrar de você, diga assim: homem de Deus, mulher de Deus. Então, quando eu lembro de um profeta chamado Amaro, eu lembro o processo que alguns diziam assim: quem vê Amaro como Deus se move através da vida do profeta Amaro, não imagina como foi o processo para ele chegar nesse nível. A família dele estava quase internando ele, porque ele falava que Deus dizia para ele assim: olha, eu quero que você fique na frente do espelho, eu vou falar com você. Quando? Só fique na frente do espelho. Então tinha dele, ele passava o dia todo na frente do espelho assim, todo mundo passando, Deus mandou ficar. Deus mandou ficar ele lá na frente do espelho. E Deus o quê? Falava com ele. Só que até Deus falar, todo mundo imaginava: esse cara está louco. E tantas outras coisas. Então nós temos que entender que Deus todo dia Ele traça diante de nós experiências, situações e circunstâncias para que o resultado, para que o posicionamento da nossa vida atraia a sua resposta. E o que é que nós temos feito com essa graça todo dia? Estamos atarefados com as nossas responsabilidades, estamos atarefados com as nossas contas, estamos atarefados com as nossas famílias, estamos atarefados com tanta coisa que o nosso ouvido está agravado e não está ouvindo Deus falar. Então, filhos, você vê que Deus o cercou de bênçãos e Ele não usou nada ao seu favor. Era o pai, era recurso, era estrutura, mas Ele não usou nada disso. Nada disso. Manassés transformou seus benefícios em pecado, ofensa e injúrias diante de Deus. Manassés liderou o povo a pecar contra Deus, versículo 9, como nós já lemos. Ele não somente pecou, levou o povo a pecar. Aí eu quero dizer para você, talvez você às vezes esqueçamos dessa autoridade que Deus coloca sobre nós, mas todos nós exercemos influência de alguma maneira sobre as pessoas que estão ao nosso redor. O que é que as pessoas têm imitado você? Em que as pessoas que andam com você têm imitado você? Porque isso é muito sério, filhos. Isso é muito sério. Porque se nós não estivermos atentos a esse detalhe, você não vai perceber por que as coisas engrossam do dia para a noite. Basta um bate-papo, basta um abraço, basta uma visita simples, basta um receber alguém na nossa casa, ou basta irmos na casa de alguém, e se nós não tivermos leitura espiritual, aquilo que repousa sobre aquela casa, sobre aquela pessoa, começa a perturbar a minha vida e a minha casa também. E aí, de forma muito espiritual, eu pergunto de novo: o que é que as
pessoas que andam com você, que tipo de influência elas têm tomado? Que tipo de influência? Já vem confusão. Claro que aqui não, aqui só tem doce. Olha para o teu irmão, vê que doce está do teu lado. Que doce. Se você conhece, escute bem. Se você conhece a pessoa que está do teu lado, se você conhece, com carinho, pegue na bochecha dele e faça assim, ó, que doce. Ah, meu Jesus! Eita, meu Deus! Filhos, escute bem. Brincadeiras à parte, é o céu que repousa sobre nossa vida. Se nós não entendemos isso como espiritual, o diabo vai cirandar na nossa casa todo dia, e nós cheios de armaduras para destruir a obra do diabo, mas eu prefiro dar ouvido ao meu ego e ao meu orgulho e deixar o diabo reinar. Porque eu digo uma coisa, a principal ferramenta que o diabo usa para perturbar a tua vida, sabe quem é? É você mesmo. O diabo usa a tua estrutura, o diabo usa o teu temperamento. Eu estava conversando esses dias com alguém, claro que alguém ungido, alguém que tem muito compromisso com Deus, e ao ouvir a história dessa pessoa, que é uma pessoa que se move no profético, assim, ó, é uma profeta, porque existe a pessoa que o dom de profecia do Espírito Santo pode alcançar qualquer um daqui, ok? Ainda bem que 3 querem. O dom de profecia do Espírito Santo pode alcançar qualquer um de nós. Amém. E já alcançou. Lembrando ou não lembrando, porque a gente só lembra do dom de profecia quando a gente dá o... Faz o... Como tem por aí, né? Tem gente que faz uma papagaiada. Tem gente que gosta de colocar tem gente que gosta de caprichar mesmo o negócio. Mas Deus pode usar você para dar uma palavra de profecia para alguém, sem ter nada disso que a gente vê por aí. Aí você vê que o espírito de profecia, ele pode usar você, pode usar qualquer um. Pode usar qualquer um. Na hora mais simples possível. Eu lembro que na sexta-feira, estava em casa, despretensiosamente recebo uma mensagem de um amigo que está longe, ele falando de um evento que ele vai encabeçar, esse evento, e estava dizendo que estava com os ombros pesados, porque tinha muitos pastores envolvidos e ele está coordenando tudo isso. E no meu coração veio a palavra simples. No meu coração só disse para ele: guerreiro, esse peso que está nos teus ombros não é o peso da responsabilidade, mas é o peso de uma plataforma nova que Deus está te dando, porque Deus está ampliando a tua autoridade pastoral, está ampliando a tua zona de conquista, e começa a liberar outras coisas. E aí ele ouviu a mensagem, mas demorou a responder. Eu acho que ele deve estar ocupado, ou então não creu. Depois de um tempo ele me manda um áudio. Nesse áudio eu fiquei impactado. Eu estou compartilhando com você para dizer que quando Deus quer usar alguém é da forma mais simples possível. No áudio ele mandou um áudio para mim em prantos. E disse: meu irmão, eu estou parado aqui, eu estou indo para a rádio dar uma entrevista acerca desse evento. Eu parei porque eu não estou conseguindo andar. Deus, quando eu ouvi o áudio, Deus me tomou em línguas, e eu estou aqui parado no centro da cidade, encostado, sem conseguir andar. Meu coração incendiado, porque eu acabei de ouvir Deus. Tribalabachou? Nem sempre. Então existem situações que são situações de ministério profético que já é diferente. Eu conversando com essas pessoas, eu disse o seguinte, eu conversando com essa profeta, eu disse para ela o seguinte: olha, eu não tenho problema em ser ensinado por ninguém. Quem me conhece, inclusive meus filhos na fé, sabe
que a partir do momento que eu pego um filho na fé, que Deus disse, coloca ele para pregar, coloca ele para pregar, e que ele ou ela sobe nessa tribuna e prega, eu não estou aqui sentado com a prancheta, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. Eu fico aqui como uma criança, porque Deus está falando comigo. Então eu não estou preocupado em quem está subindo o título, eu estou preocupado com o som. E não o som Deus pode usar uma criança, não o som Deus pode usar você. Olha para o teu irmão, se não é profeta, e diga assim: não só Deus pode usar você, bata na mão dele e receba. Então não estou preocupado se você tem título, se você serve ou se você não serve. Claro que Deus vai usar pessoas santas. Só que quando essa pessoa, escute bem, quando essa pessoa começou a falar sobre o seu histórico de vida, eu parei para pensar e digo: meu Deus, que história triste. Que história triste. Deus realmente teve misericórdia dessa mulher e a separou para o ministério. E aí eu perguntei para essa mulher o seguinte: será uma regra? Porque eu preciso aprender isso, porque é um pensamento que não é regra. Eu nunca estudei nenhum livro que dissesse isso. Foi um pensamento meu. Eu digo: olha, todo profeta de ofício que eu conheço tem uma história terrível. Porque geralmente um dos sentimentos, uma das emoções que tomam conta do profético é o colérico. Todo profeta de ofício é colérico. E tem que ser, pastor. Não vou bater o martelo, mas 99,9% tem que ser. Por quê? Um profeta de ofício, quando recebe uma palavra dura para dar para alguém, ele não vai chegar a dizer assim: olha, Deus mandou te dar uma palavra, Ele te ama muito, tá? Mas é preciso. Não, o profeta de ofício chega e diz assim: ó, assim diz o Senhor, morrerás. Acabou. Então eu comecei a pensar que todo profeta de ofício, ele tem esse histórico de sofrimento, porque na verdade Deus usa a nossa história de vida para formar nosso ministério. Amém? Sofri tanto, Deus quer usar isso. Ah, eu fui tão chacoalhado, Deus quer usar isso. Ah, abusaram tanto de mim, Deus quer usar isso. Ah, mas o Senhor não sabe, Deus sabe, Deus quer usar isso. Deus quer pegar a minha história, a tua história, tirar da estante. Perdão, porque agora, estudando inglês, né, procurando as palavras em inglês para soltar. Não é a hora, diz o Senhor. Então está na hora, filho, escute bem. Está na hora de tirarmos da estante da nossa vida moral e emocional as situações que nos feriram e colocar elas nas mãos de Deus, porque Deus vai usar o nosso temperamento para a glória dele. Posso ouvir amém? Pastor, você não sabe como eu sou. Deus sabe. E Deus usa alguém assim? Claro que usa, é só você querer. Então nós vemos que esse homem aqui, ele profanou a casa de Deus. O cara pintou a miséria segundo a vontade, em relação à vontade de Deus. Se transformou num feiticeiro por causa da sua rebeldia e por causa das suas ofensas. Nelas nem mais sacrificava aves nos altares que existiam, nem mais sacrificava aves, eles sacrificavam seus filhos por causa do poder. Você vê que esse negócio do poder não é destrutivo de agora, né? Já é destrutivo desde muito tempo. Por poder, o pessoal mata até filho. Aí eu lembro que tinha assistido há um tempo atrás, não sei quem daqui assistiu, uma série, Pablo Escobar. Eu assisti a série original colombiana. Assisti a original. Misericórdia, quase 70 capítulos. Doido para que acabasse, o negócio não acabou. Eu digo, eu também vou até o fim, só de raiva. Ele é ruim, eu também sou ruim.
Deu certo? E o que me espantou quando eu olho para essa mensagem aqui é que até Pablo Escobar, que era um homem muito mau, um cara que quando morreu, a Colômbia vibrou quando o cara morreu. Até Pablo Escobar era um excelente pai. Era aquele pai amoroso com a sua filha, com o seu filho. E quando eu olho para Manassés, o cara que tinha tudo de Deus, mas matou seus filhos. Manassés dizimou a própria família, matando seus filhos. Flávio Josefo, que é o maior historiador de Israel do primeiro século, ele diz que todos os dias do reinado de Manassés, um homem era sacrificado. Imagine, 55 anos o cara reinou. Todo dia um homem era sacrificado. Então nós estamos mostrando com essa mensagem até onde pode chegar o ser humano. Jamais esqueça, filho. Gálatas 6, 7 diz o quê? Eu gosto da linguagem de hoje que diz assim: não se enganem, Deus não se deixa ser zombado. Tudo que o homem plantar, isso o quê? Isso ele vai colher. A nossa vida, quer queira eu, quer não queira, quer aceite, quer não aceite, a nossa vida ela é espiritual, completa. Tudo que eu faço, desde o escovar os dentes ao tomar banho, fazer plano A, B ou C, ou dormir, tudo é espiritual. Veja o que Deus tem com você. Olhe para a sua história. Veja como Deus tem desejado intervir. Enquanto no meio da nossa história nós podemos dizer que eu mereço o que estou vivendo, que ela merece o que está enfrentando, Deus está dizendo: eu estou dando um tempo para que você me busque, para que a minha misericórdia te alcance, diz o Senhor. Então chega uma hora que Deus se ira, filhos, e começa a literalmente a agir. Foi o que aconteceu com esse rapaz. Era um cara que tinha de tudo, de repente estava sendo arrastado como um cachorro. Quem não ouve a voz de Deus, infelizmente, vai ouvir a voz do seu chicote. Você pode repetir comigo isso? Quem não ouve a voz de Deus, infelizmente, vai ouvir a voz do seu chicote. Você vê que Manassés, ele foi arrancado do trono e foi levado como um bicho para a Babilônia. Manassés consultou astros, feitiçaria, conduziu pessoas ao erro, zombou do pecado. E a gente sabe que isso aqui é loucura, filhos. Agora, como pode dizer que Deus, se no versículo 13 a Bíblia fala que Manassés orou e Deus ouviu, como é que eu e você pode dizer que Deus não ouve nossa oração? Olhem bem para mim. Como é que nós podemos dizer que Deus não ouve nossa oração? O que acontece muito é que eu oro, mas as minhas atitudes, elas estragam o que Deus quer fazer. Vocês já sabem a diferença entre ter fé e crer. Parece a mesma coisa, né? Quem tem fé, crê. Quem crê, tem fé. Ok, mas são coisas distintas. Porque a fé é um pensamento. A palavra foi pregada, eu ouvi, creio. Meu Deus, recebo no meu coração. Mas o crer está ligado à atitude. Quando eu recebo uma palavra, eu mostro que creio quando eu me posiciono na direção dela. Se eu não me posicionar na direção dela, eu não posso dizer que creio. Eu só posso dizer que eu ouvi, tive fé. Então, quantas pessoas Deus não deu palavras, Deus não deu direções, não mostrou como as coisas se desfazem, mas eu não criei. Na hora que a palavra veio, eu até levantei minhas mãos, dei graças a Deus,
respondeu a Manassés, Deus responde a cada um de nós. Você crê nisso? Amém. Diga ao teu irmão em alto e bom som: se Deus respondeu a Manassés, Ele me responde também. Somente se você crê, faça alguma coisa, senão fica parado aí. Então, filhos, a gente começa a ver que ter fé é diferente. Olha, por que muitas pessoas entregam sua vida para Jesus, passam 15, 20 anos dentro de uma igreja, mas não crescem 1 milímetro na sua fé? Por quê? Porque só tem fé, não crê. Porque se cresce, se moveria na direção, e com certeza Deus quer te usar. Amém. Com toda certeza. Então, eu tenho que entender que eu posso pedir que Deus vai me ouvir. Agora, como imaginar que Deus ouve um cara desse? Como imaginar que Deus ouve um cara que matou os próprios filhos, acabou com a família, levou o povo a pecar diante de Deus, consultou feiticeiros, era rebelde, um cara que Deus disse: nunca terás um ídolo aqui. O cara foi por pirraça e por rebeldia e colocou um ídolo onde Deus disse que não. Como Deus escuta um cara desse? Como é que Deus ouve uma pessoa dessa? Hoje a gente escuta tanta coisa ruim, que muitos, quando começam a ouvir essas coisas ruins, a gente volta para aquele discurso. Eu já ouvi tanto crente dizer assim: olha, queria que morresse. Queria que morresse. Por isso que nas libertações são tratados os sentimentos de morte. Tem algumas perguntas no âmbito da libertação que são feitas se você um dia já desejou a morte de alguém. Porque quando a gente deseja a morte de alguém, escute bem o que eu vou te dizer, a gente abre um portal espiritual de perturbação de morte na nossa vida. Vou repetir: quando nós desejamos a morte de alguém, pode ter feito o que fez. Se eu desejei a morte de alguém como eu queria, porque não é só da boca para fora, a boca botou para fora o que estava o quê? Cheio o coração. Como eu queria que fulano morresse, que ciclana morresse. Quando você emitiu aquele decreto, um portal de perturbação de morte passou a ter acesso à tua vida. Como? E aí, filhos, nós temos que entender que quando nós fazemos isso, nós precisamos recolher esses sentimentos, pedir perdão a Deus, porque foi uma trava que eu coloquei na minha história. E aí, pastor, um dia eu tive também. Você pode chegar na tua casa ou aqui no momento da oração e dizer: Senhor, eu te peço perdão por ter desejado. Aí alguém pode dizer assim: ah, mas que eu desejei, morreu mesmo. Olha a misericórdia. Desejei, o bicho amanhã ser morto. A pessoa morreu, mas o decreto ainda está vivo. A pessoa pode ter morrido, mas o decreto permanece vivo, porque o decreto veio por um sentimento que foi gerado. A pessoa morreu, mas nunca foi tratado de perdão sobre aquela situação. Aí tem gente que diz assim: ah, passou, e não sabe que as perturbações de hoje estão ligadas com tudo aquilo lá de trás. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Eu preciso recolher. Quem é de Deus aqui? Todos, está vendo que coisa linda? Todos nós somos de Deus. Já pensou? Os filhos de Deus, cheios de pensamento de morte, aquele que foi morresse. Mas você é de Deus, filho. Você é de Deus. Ah, mas eu sou de Deus, mas meu braço não é não. Na verdade não é nada. Porque Deus não negocia. Com Deus ou é tudo ou é nada. Ele disse que nós devemos ser ou quentes ou frios, porque mornos, ele está o quê? A ponto de colocar um creme de queijo em cima do macarrão, não é assim? Claro que não. Ele diz que se nós formos mornos, ele está a ponto de vomitar da nossa boca. Significa o quê? Ele está dizendo: se você for morno, eu tenho nojo de você. Aí conheço alguém que não pode ver uma coisinha que já fica engolindo para vomitar, né? Então,
Por que dá essa linguiada para vomitar? Porque tem nojo. Aí é Deus dizendo assim: se você for quente, ok. Se você for frio, já desse que está frio. Agora, se for meio lá, meio cá, eu tenho nojo de você. Ainda bem que é o Senhor que está dizendo. Não, então nós temos que ser, filhos. Nós temos que ser faca na caveira. Jejum e oração. Faça um jejum. Lute contra seu próprio coração. Invista na leitura. Invista na oração. Faça uso das armaduras que Deus tem para você todo dia. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você não vai segurar no choro, você vai segurar na alegria. Tem gente que se pega no choro. Não, Deus tem um sorriso para você. Deus tem um sorriso novo. Como é que é aquela canção? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Deus está preparando um sorriso para você. Você recebe isso? Amém. Eu não estou brincando e nem pego pérolas para lançar de qualquer forma. O que eu estou falando é que meu coração está ardendo aqui. Deus tem um sorriso para colocar na tua história. Amém. O Senhor tem nos dado assim muito. Eu glorifico a Deus por isso. Eu encaro que os 21 dias de jejum abriram portas e o Senhor está dizendo assim: olha, estou te esperando nos 40. E eu estou me preparando para os 40. Porque só eu sei o que entre eu e ele, esses 21 dias abriram. Só eu sei. E aí tem coisas que às vezes a gente está conversando com alguém, às vezes eu digo à minha esposa: eu sou muito sorridente, muito simpático, muito tudo, e no meu coração é muito bom quando a gente vê uma pessoa assim. Mas pena que 90% das pessoas que são assim, elas são assim para esconder uma tristeza que tem no seu coração. Aquela pessoa muito simpática, quando chega, muito riso, muito tudo. Pode parar e observar alguma coisa, principalmente no meio da família, que você vai ver que essa expressão do sorriso, ela é uma compensação de uma ferida na alma. Às vezes, eu lembro que quando eu cheguei e estava caminhando um dia desse, meu Deus, foi uma coisa assim, no primeiro dia eu me assustei, mas dessa eu me assusto mais. Caminhando, normal, coloco o meu fone, minha filha viu, né? Vou lá, boto o meu fone, vou caminhando. E o interessante é que teve uma dessas manhãs que o Senhor me fez abrir os olhos, porque quando chega na hora da palavra, eu olho para o chão para não me desconcentrar. Mas houve um momento que depois de terminar a palavra, a canção veio, eu saí orando em línguas, porque é o exercício que faço toda manhã, Judas capítulo 1, verso 20. Exercitar o portal que nos conecta com o sobrenatural. Quantos minutos você ora em línguas por dia? Se você me perguntar, eu vou dizer para você: pouco mais ou pouco menos de 2 horas em línguas todo dia. Todo dia. E numa dessas manhãs eu estava caminhando, todo mundo que vinha passando, correndo ou andando, era interessante, foi uma coisa muito louca, porque o Senhor me permitiu ouvir um turbilhão de vozes. Ouvir a voz do coração de quem passava caminhando para lá. Ouvir a voz do coração de quem vinha numa bicicleta. Tudo isso muito rápido, simultaneamente. E o que é que eu entendi com isso? Eu entendi Deus dizer assim: quer saber, né? Pode dizer não. Quer saber, paga o preço. Porque tem coisas que Deus fala conosco, e tudo aquilo que você precisa ouvir para desatar a tua fé, você já ouviu. Hoje, essa igreja, ela tem sido cobrada por Deus de tudo aquilo que recebeu e ainda não praticou. Hoje é uma cobrança. Hoje não tem veneno mais não. Veneno já foi já. Veneno já, papai já limpou, já passou aquela escova de aço, já passou tudo já. Porque quando a gente vê um ou outro aportando ministério, um ou outro não querendo mais, é porque na verdade não tinha nada com Deus mesmo.
Porque quem tem algo com Deus não é como aquela canção que a gente canta, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar. Então quem já pisou no Santo não sabe. Então quem aborta ministério é porque nunca pisou no Santo dos Santos. Nunca pisou. Por isso que Deus não está preocupado com o talento da pessoa. Deus está preocupado com o coração da pessoa. Eu posso fazer tudo errado, mas meu coração, Deus sabe, meu Deus, eu quero, Senhor. E aí Ele vai fazer. Então hoje, filhos, Deus quer trazer esse tipo de situação, esse tipo de transformação. Então a gente vê tudo aquilo que tem acontecido na nossa vida, as situações e as circunstâncias, os problemas, as dificuldades. Você não acha que Deus está querendo falar algo com você? Tá ou não está? Vê um problema de saúde, vê um problema financeiro, vê um problema nisso, vê um problema na casa, tal coisa quebrou, tal coisa se descabelou, tal coisa. Ei, antes de você parar e abrir a tua boca e liberar aqueles turbilhões de maldição sobre a tua casa, antes de você fazer isso, vá para um cantinho entre você e Deus e diz: Senhor, o que é que o Senhor está querendo me ensinar com isso? E aí você vai ver o que é que Deus vai falar. Porque tem coisas que Deus quer falar com Ele, com a gente. Nós é que não damos ouvidos. Eu disse às meninas que foram para a casa do sobrenatural, aquele é um lugar que mexe com a nossa sensibilidade espiritual. Nunca você vai estar num local ali naquela casa e alguma coisa diferente vai acontecer sem que Deus não queira falar contigo. Por quê? Porque aquela casa é uma conexão, um portal espiritual entre o natural e o sobrenatural. É uma chácara que foi criada só para ativar o profético das nações. De repente eu estou ali, o passarinho chega bem pertinho, passarinho silvestre, que parece que já tem um detector de homem, não chega nem perto. Então quando o passarinho silvestre chega perto, e teve um dia que eu até fui ousado, eu ainda fiz assim, ó. Vai ver não. Eu quase levava um cascudo de papai e dizia assim: olha, já quer demais, né? Chegou bem pertinho, eu digo: o senhor vai falar comigo? Você está lá, centenas de árvores, bate aquele vento, só uma balança. Deus quer falar contigo. Por que vento esse soprou só uma árvore? Então nós temos que entender que as situações e as circunstâncias que acontecem conosco, Deus quer falar conosco, ó, há muito tempo. Deus quer falar quando o nosso coração está travado. Deus quer falar quando a nossa situação embaralha. Deus quer falar quando alguma coisa quebra. Deus quer falar quando alguma coisa engasga. Deus quer falar conosco. E o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Então, filhos, o sofrimento, escute bem, ele é o megafone de Deus para uma geração que ficou surda. Vou repetir para você entender bem. Muitos sofrimentos, muitas situações e circunstâncias que acontecem conosco é o megafone de Deus para uma geração que ficou surda. Deus fala, ninguém ouve. Então quando Ele permite uma dor, ai Senhor, está doendo? Aí vai buscar, então Deus fala. Você vê, quando está tudo bem, nós somos Manassés em muitos contextos. Quando está tudo bem, a gente esquece o que é que Deus tem feito. A nossa história, meu Deus, quando eu olho aqui essa assembleia, Deus me dá autoridade para eu saber em detalhes que nível de assembleia tem aqui. Como foi que Deus moveu as águas para você estar aqui? Pessoas com históricos terríveis, que o diabo disse jamais, mas hoje está aqui, o diabo tem que engolir você seco. Aí nós estamos aqui, meu Deus, histórias lindas estão aqui, histórias de transformações poderosas estão aqui. O que eu quero te dizer é: o Deus que mudou a tua história e te trouxe para cá é o mesmo. Se a vida está trancada, se a vida está travada e não estamos ouvindo nada, é porque eu não estou querendo ouvir, porque Deus fala. Deus fala. Deus não é aquela pessoa que tirou você lá
Deus todo dia quer falar com você. Todo dia. O que é que eu tenho feito? Então você vê nos versículos 12 e 13, a Bíblia fala assim: e ele, angustiado, Manassés, orou diversas vezes ao Senhor, seu Deus, humilhou-se muito perante Deus de seus pais, e lhe fez a oração, e Deus se aplacou com ele, ouviu a sua súplica, tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino, e então conheceu Manassés que o Senhor, seu Deus, era Deus sobre a sua vida. Meu Deus, Deus só esperou Manassés orar. Deus só esperou Manassés orar. Será que é diferente conosco? É diferente? Deus só está te esperando orar. Deus só está esperando você orar. Só. É assim, pastor? Só. É bíblico. Eu não estou inventando nada aqui para te fazer feliz. O meu papel como pastor não é te fazer feliz. O meu papel como pastor é te advertir, para mostrar o quanto Deus quer fazer na tua vida, como Ele te ama. E eu não estou aqui para te dar uma palavra de vitória e abortar o tratamento que Deus quer ter contigo. Porque tudo que está acontecendo na tua vida, Deus tem permitido porque Ele quer falar com você. Só. Então veja, Manassés humilhou-se muito diante de Deus, se arrependeu e Deus trouxe ele de volta. Deus trouxe ele de volta. Nosso Deus está pronto para nos receber de volta. Você crê nisso? Mas pastor, eu nem me afastei. Tem muito crente que está na igreja, mas está afastado. É como muito casal que é casado, marido e mulher, mas estão separados dentro de casa. Não estão separados no cartório, mas estão separados dentro da casa. E tem muito mais casais separados em casa do que separados no cartório. Então é possível, filhos. Escutem, pelo amor de Deus. A nossa vida espiritual e ministerial será um reflexo de como tem sido a nossa vida familiar. Ezequias, que era o pai de Manassés, teve um tempo que ele pensou, e tem muito crente que pensa assim: que importa é que eu estou fazendo meu papel diante de Deus, que importa é que eu estou orando, que importa é que eu estou na palavra, quem quiser quer, ó, quem quiser, não é nem si, é quem quiser quer, quem não quiser não quer. A Bíblia fala que Deus chama Ezequias e diz assim: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Aí eu pergunto: o palácio estava sujo? Não. O palácio tinha muita gente trabalhando. Era tudo nos trinques. Mas quando Deus disse: põe a tua casa em ordem, como se ele dissesse: olha, tira do teu vocabulário, tira do teu coração as frases, que o que importa é você estar bem com Deus e a tua família não está. Toma conta da tua casa. Põe ordem à tua família. Que autoridade como pastor, que autoridade como homem, qualquer um de nós tem? Se a nossa casa está destruída, nós chegamos onde chegamos, posso falar as frases mais lindas do mundo, eu não terei moral nenhuma. Não vou ter moral nenhuma. E Deus querendo nos ajudar. E Deus querendo responder nossas orações. Filhos, graças a Deus que Manassés voltou. E Deus quer nos fazer voltar. Posso ouvir amém? Amém. No versículo 15, veja o que a palavra de Deus diz: e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Ele fez uma faxina. Ele começou a fazer uma faxina. O que estava errado ele começou a tirar, começou a desmontar tudo aquilo que o diabo tinha colocado, e ele montou. Ele fez uma faxina. E aí eu digo para você que arrependimento implica em mudança. Arrependimento sem mudança como é que diz? Convencimento. Eu me arrependo
diz assim, eu me arrependo, mas no dia volta a fazer a mesma coisa. Não houve arrependimento, houve convencimento. Porque o arrependimento implica em mudanças. Ele não só tirou o que estava errado, mas colocou de volta o que estava certo. Manassés tirou o errado e botou de volta ao certo. Então fazer parte de uma família de crentes não é garantia de que você vai andar com Deus. Vir para a igreja todo dia não é garantia de que Deus está conosco. Fazer parte de momentos de oração, filhos, tem oração que Deus tem nojo. Por quê, pastor? Porque eu estou orando a Deus sem temor nenhum dele. A Bíblia fala como é que ao irmão que não vejo, me fugiu agora da mente, ao irmão que não vejo e a Deus quem não vejo. Amar. Obrigado. Thanks. Valeu agora, hein? Como é que eu digo que amo a Deus a quem não vejo e no meu coração me permite estar trancado, sem perdão? Tem palavras muito mais duras que eu não quero usar da parte de Deus, bíblicas, dentro desse assunto. Porque o Senhor, Ele não passa a mão. Quando o Senhor libera as sentenças, literalmente Ele libera as sentenças. Então você vê, Manassés reinou 55 anos em Israel. Parecia que não haveria colheita. Parecia que aquilo que ele errou, ele não ia colher. Parecia. Mas era Deus dizendo, olha, filho, ora. O tempo que a gente tem acerca dos erros que a gente comete, acerca dos erros que a gente comete, o tempo que a gente tem sem a colheita é um espaço que Deus está dando para a gente poder se arrepender. Posso ouvir amém? Amém. Então nós não devemos esperar que o problema venha, queridos. Eu não tenho que esperar que a notícia ruim venha. O que Deus quer fazer com você é agora. Posso ouvir amém? Amém. O que Deus quer transformar na tua vida é agora. O que Deus quer tirar o próprio da tua casa é agora. Se alguém te perguntar o que foi que o pastor pregou no culto da família Macred, você vai dizer que o pior homem do mundo se converteu e Deus lhe restaurou. Pior homem do mundo. Que claro não é o teu caso. O pior homem do mundo só fez orar e Deus lhe restaurou. Então qualquer um pode se converter. Posso ouvir amém? Amém. Da parte de Deus, o coração dele está pronto para te abençoar. Deus diz assim, e aqui eu encerro. Deus diz, tomara que ele ore. Tomara que ele ore. Tomara que ele ore. Enquanto no meio das guerras que existem no dia a dia, as sentenças malignas vão sendo lançadas, Deus está dizendo, tomara que ele ore. Tomara que ela ore. Tomara que ele ore. E eu vou reverter sua causa. Baixa a tua cabeça aí.